Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Mais um evento da Defensoria Pública do Estado da Bahia, através da Escola Superior da Defensoria Pública, dando continuidade a esse ciclo de palestras que esse é o terceiro encontro, né, palestras que versam sobre a diversidade de gênero, né, de orientação, também, e também sobre violência da comunidade LGBTQIA+. Né? O tema de hoje, direitos e conquistas, construção e manutenção resultantes da atuação comprometida com a diversidade. E para esse tema, a gente conta com a presença do colega defensor público, Everton Santos Freitas, defensor público pós-graduando em Direitos Humanos, Cidadania e Responsabilidade Social pela PUC do Rio de Janeiro. Contamos também com a presença de Paola Beatriz dos Santos Oliveira, Paulete Furacão, amiga da Defensoria Pública, mulher trans, estudante de pedagogia, educadora no projeto de inserção no mercado de trabalho de pessoas trans e travestis. Oportunizar é o nome do programa. Quero também apresentar Caio Pereira Guimarães, homem trans, administrador de empresas, atua nas obras sociais de Irmã Dulce com diversidade sexual e gênero. Ilana Larra Baia Amorim, travesti, transfeminista, ativista LGBTQIA+, primeira coordenadora adjunta da Aliança Nacional LGBTQIA+, segunda coordenadora adjunta da Aliança Nacional, é uma militante que vem falar sobre sua história. Ela hoje mora na cidade de Belém do Pará. Sejam bem-vindas todas, todos e todes. Passo a palavra agora para Everton, para que possa dar início a esse evento. Boa sorte a todos e todas e todos. Esse evento é importante, é o terceiro encontro desse ciclo, mas que teremos outros a partir do ano que vem, daremos continuidade, porque é um tema atual e que a instituição da Defensoria Pública precisa, como uma instituição promotora de direitos humanos, trazer sempre à baila questões importantes para a sociedade. Então, boa sorte mais uma vez. Com a palavra, Everton. Obrigado, doutor Clériston. Boa tarde a todas, todos e todes. Muito honrado em mediar, né, pelo convite para mediar esse evento de hoje. Esse que é o nosso terceiro encontro do evento, né, de combate à LGBTfobia, que a ESDEP está promovendo. Na linha de doutora Eva Rodrigues, que num primeiro encontro ela fez isso, eu achei interessante. Eu me coloco aqui também na condição de aprendiz, né? Aprendiz junto com os movimentos, a me envolver mais com a temática. Eu acho que todos os defensores, defensoras, estagiários, estagiárias, servidores, servidoras que estão hoje aqui presentes, têm essa finalidade, né, de se apropriar um pouco mais desse tema e poder prestar um serviço público melhor para o usuário da Defensoria Pública, que seja da população LGBTQIA+. O encontro de hoje, o Dr. Clériston já disse, ele tem como tema direitos e conquistas, construção e manutenção resultante da atuação comprometida com a diversidade, né? A dinâmica do nosso encontro, da forma como foi pensada e acordada entre os facilitadores, é o seguinte: cada facilitador ele tem 30 minutos para uma exposição inicial, e aí depois vai ser aberto espaço para perguntas e diálogo direto entre os participantes e facilitadores, tá? E aí, sem mais delongas, vou passar a palavra para a nossa primeira facilitadora, Paulete Furacão. Boa tarde a todos e a todas.
Um prazer imenso estar novamente participando de uma mesa, agora virtual, da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Essa defensoria que tem sido uma porta de sensibilidade para a população LGBTQIA+, uma porta de acolhimento. Como o Dr. Cléber, nos bastidores estávamos conversando, eu me sinto muito em casa, e eu acho que as instituições elas precisam ter esse caráter, né, de residência, esse caráter de acolhimento, os defensores acessíveis, sensíveis aos públicos que eles atendem, ou que vocês atendem, e é uma felicidade muito grande fazer parte novamente, e pela primeira vez, de uma mesa virtual, na Defensoria Pública do Estado da Bahia. Gostaria também de agradecer, né, Dr. Clériston. Na época, nos conhecemos quando era diretor defensor-geral, e sempre teve, né, essa facilidade de atender, principalmente as pessoas travestis e transexuais, de entender as demandas, principalmente do meu segmento de travestis e transexuais. Gostaria também de agradecer a Everton, acabei de conhecer, seja bem-vindo, mediação maravilhosa, obrigada. O Eldo Silva, o Caio Guimarães também, meu colega, também vai explanar. Nossa querida Alana, nós já tivemos uma prévia e eu acho que é isso, eu me sinto confortável. Também gostaria de estender os meus abraços, os meus beijos calorosos para minha querida Betânia, que foi essa defensora que, de fato, ela começa esse movimento na Defensoria Pública com a população LGBTQIA+, é necessário que a gente possa reconhecer os trabalhos que foram desenvolvidos na gestão. Se eu não me engano, ela era defensora de direitos humanos. Não é isso, doutor Clériston? Coordenadora de Direitos Humanos. Coordenadora de Direitos Humanos. Isso. A doutora Eva Rodrigues, maravilhosa, claro, e a doutora Lívia Almeida, também o doutor Rafson, acredito que eu falei o nome certo. São pessoas maravilhosas que têm sido esses padrinhos, defensores padrinhos do movimento LGBTQIA+. Quem me conhece, sou Paulette Frecão, sou considerada a primeira transexual a ocupar um cargo público no estado da Bahia. Em 2012, coordenei o núcleo LGBTQIA+, da Secretaria de Justiça, Cidadania, na época a sigla, acho que ainda mesmo que mudou a sigla, mas Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que é a nova sigla. Também atuei no enfrentamento ao tráfico de pessoas na Bahia, sou estudante de pedagogia, também participei praticamente de todas as conferências municipais, estaduais e federais. Estive sempre nessa atuação, estou na atuação desde 2006, e eu sempre friso que eu começo a militância através do assassinato da minha amiga Lalisca de Capri, em 2004, e a partir daí é que, de fato, eu começo a militar por direito à população LGBTQIA+. Eu acredito que são um dos poucos grupos no Brasil que, de fato, homenageia alguém que foi assassinado pelo sistema transfóbico deste país. E é um sistema de verdade. E, atualmente, estou assessora parlamentar da deputada Olivia Santana, e nesse processo todo, tenho me tornado primeira, né? A primeira a estar no Estado, a primeira do Brasil a trabalhar no enfrentamento às pessoas, a primeira a estudante de pedagogia na UFBA, a primeira só aquele pontinho naquela casa com mais 63 cadeiras, com 10 mulheres deputadas, mais uma única assessora parlamentar trans. Não existe travesti, eu sou uma mulher trans, não existe nem travestis, nem homens trans. Quando digo isso, parece que é um motivo de orgulho, mas é sempre uma forma de reflexão, e eu faço sempre questão de dizer, eu sou a primeira. Em um estado com mais de 10 milhões de habitantes,
e você continua sendo a primeira nos espaços. Então, eu sempre digo que tem alguma coisa errada em todo esse processo. Para aqueles e aquelas que nunca tiveram a oportunidade de participar de um seminário, uma roda de conversa sobre LGBTQIA-fobia ou sobre o próprio movimento LGBT, e alguns sustentam isso, Dr. Cléris, Dr. Everton, isso não, apesar da Defensoria ter avançado bastante, mas nós sabemos que dentro do próprio quadro de funcionários, estagiários, enfim, defensores, também temos a LGBTQIA-fobia velada. Né? Nós sabemos disso. E por não entender muito sobre esse processo, é um processo de visibilidade e construção de políticas públicas para a população LGBTQIA+. Eu sempre digo que essas pessoas, principalmente as pessoas cisgêneras, elas sempre estão na sua zona de conforto. Né? Eu não sou atingida pela violência, então não me interesso por essa violência. Cada um que cuide da sua dor. E dados históricos, eles já apresentam que no Brasil pré-colônia já existia mulheres travestis, né? O caso de Chica Municongo, que ela está registrada em documentos oficiais na Santa Inquisição, no Vaticano. Ela já faz referência a essas mulheres. E eu estou falando Brasil, né? Naquele movimento de descobrimento, nós já identificamos essas mulheres, essa transgeneridade. Então, que não começou agora, né? Não virou um modismo, não foi construído por conta da Globo. não foi a Globo que criou as mulheres travestis e transexuais, sabe? São as oportunidades de alguma coisa, de você poder vivenciar suas identidades, que está permitindo que as pessoas saiam dos seus casulos e se tornem borboletas, de uma forma poética, que eu também às vezes escrevo poemas. Mas é através da construção dessa manutenção das políticas públicas que a gente começa a avançar. A gente começa a ver, mas meu vizinho é gay, eu não sabia. Olha, aquele menino que estudou comigo, ele é, né, uma mulher trans, mas como é possível? Todo mundo está virando, né? Não, as pessoas estão, de fato, se libertando de todo o preconceito, das amarras sociais. E a gente precisa compreender isso. Tem algumas pessoas, né? Se a gente for buscar dados históricos, tem uma reportagem que eu recebi, eu fui convidada para poder destrinchar, né, analisar essa reportagem, e tive uma reportagem extremamente interessante que foi lançada no jornal à tarde, que dizia né, fazia referência que uma mulher trans ela foi reconhecida. Olha o absurdo. Não lembro se foi em 1930 ou 1940, mas enfim, entre essas décadas, ela foi reconhecida pelo pé. Esta mulher trans ela foi reconhecida e julgada pelo pé. E ela não, na reportagem do Jornal à Tarde, essa mulher ela não tem nome, sabe? Ela não tem nome. Ela foi reconhecida por outra pessoa vulnerável pelo pé e criou um alvoroço. E as pessoas não entendiam. E houve, claro, né, todo um julgamento para aquela mulher, de alguma forma, por não reconhecer, né, aquele corpo, aquela identidade, não existia, né, pesquisas, enfim, uma militância organizada. Pensou-se até que ela fazia parte do bando de Lampião. Só para que vocês entendam como a história é extremamente interessante. E até o final da palestra eu prometo fazer uma leitura rápida sobre isso. Mas para que vocês entendam como a violência, né, como, né, o que a gente não pode explicar, a gente tem que violentar. E isso a gente vê em diversos segmentos. A gente vê a população, os povos indígenas aí até hoje, né, sendo massacrados, perdendo território. Nós, pessoas negras, né, negros e negras, ainda lutando por direito, né,
tentando garantir as cotas para que a gente continue avançando, que haja toda uma movimentação social, que a gente possa finalmente vencer o racismo, mas cada dia a gente vê milhares de absurdos. E não, e oficialmente, se a gente for pensar no próprio movimento LGBTQIA+, nós temos que pensar quando existe, né, ou de alguma forma, e me incomoda muito, porque tudo parece que acontece nos Estados Unidos, mas quando eu trago a referência da Chicamani Congo, dessa mulher trans que foi reconhecida pelo pé, mas tudo parece que só, né, o marco oficial parece que é tudo nos Estados Unidos, a partir de 69, né, através daquela movimentação, que foi importante. Mas nós tivemos outros marcos legais, com certeza, mas em 69 começa toda uma movimentação do movimento LGBTQIA+, por conta do Boy Stonewall. E na invisibilização, e aí eu volto, porque eu preciso, além de ser militante do movimento de pessoas travestis e transexuais, eu também represento o movimento LGBTQIA+, apesar dessa mesa ser composta de pessoas transexuais, né? Homens e mulheres trans, mas eu preciso sempre fazer essa referência sobre a população LGBTQIA+. E em 69, nós também conseguimos visualizar a violência dentro do próprio movimento LGBTQIA+. A marcha de Stonewall ela é puxada por duas travestis, a Silvia Rivera e a qual eu me sinto contemplada, a Marsha P. Johnson, que era uma travesti preta e que foi assassinada. Depois de um ano, ela foi assassinada. Mas que o próprio movimento LGBTQIA+, né, as siglas dentro dessa pirâmide da discriminação que tem um fôlego maior, decidiu, de alguma forma, marginalizar os corpos dessas duas travestis. Então, para entender que a sopa de letrinha, que o arco-íris ele também não é tão bonito, né? Nós também temos tensões dentro do movimento LGBTQIA+. E se voltarmos para o Brasil, em 2004, é quando, de fato, as políticas públicas elas começam a se materializar. Como eu fiz a referência, a Lalesca de Capri é assassinada em 2004, no Natal de 2004. É importante ressaltar isso. Em uma festa cristã. Mas nós também avançamos no começo de 2004, no dia 29 de janeiro, que todos conhecem como Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transsexuais, mas é quando o Ministério da Saúde lança a primeira campanha institucional intitulada de Travesti e Respeito. E a partir daí, começamos, o movimento de travestis transexuais começa a ganhar fôlego e a se tornar visível para a população. Claro que aí, a partir daí, o movimento ele começa a se organizar tanto na Bahia quanto no Brasil. E em 2007, ele é criado o Fórum LGBTQIA+, o Fórum Baiano LGBTQIA+, porque as siglas elas estão o tempo todo em transformação. Se eu não me engano, ela agora é LGBTQIAP. LGBTQIAP. Tudo bem, eu não sou contra, mas também fico preocupada, sem mudar muito o assunto. Na época era GLBT, e é importante falar sobre isso, que em 2008, para eu não me perder, era GLBT, e a partir da primeira conferência nacional com o então presidente Lula, foi o primeiro presidente do mundo a participar de uma conferência nacional de pessoas GLBT, na época. Nessa mesma conferência, as mulheres lésbicas entenderam que o patriarcado continuava dentro do movimento LGBTQIA+. Sabe? A sigla G, sempre para figuras masculinas, sempre estava à frente, né, guiando esse movimento. E aí houve uma moção. Houve uma moção das mulheres lésbicas que disse, calma, peraí, se nós estamos mudando, queremos transformar este país, vamos transformar da forma adequada. Moção de repúdio, e a partir da primeira conferência, em 2008, nós começamos, a sigla ela muda para LGBT.
que para mim, aí eu vou chegar nessa parte, para por aí. Me dizer, mas Paulette, você é contra a invisibilidade das outras siglas? Não, não sou contra. Mas quando foi criada, a antiga sigla era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Qual era a política para os simpatizantes? Então, o movimento construía políticas apenas para gays e lésbicas. E nós, do movimento trans, dizemos, espera aí, calma aí, nós também existimos. Não é só apenas para, né, ficar belíssima e eu gosto, né, nas paradas, né, servir de entretenimento para as paradas. Nós existimos, nós temos demandas específicas, e aí nós saímos dessa invisibilidade. Quando eu penso nas políticas públicas, ainda não há um movimento organizado que diz, olha, nós estamos reivindicando essa política, ainda não existe. Eu entendo que o movimento poderia ser LGBT+. Mas, como eu disse, não sou contra. Se vamos avançar significativamente. Mas eu penso muito mais na questão da política pública, que é o que vai nortear o movimento LGBTQIA+. Né? A política para lésbica, para gays, bissexuais, né? Travestis e transexuais. Mas a gente vai avançar. É bom pontuar, se nós estamos pensando em dados históricos, é interessante que a gente possa também refletir sobre essas questões. E aí nós avançamos, como eu disse, eu tive a oportunidade de participar de diversas conferências, dentre elas Segurança Nacional, Segurança Pública e Trabalho, Emprego e Renda. E, pasmem, eu era a única trans da conferência de 26 estados brasileiros. A única conferencista trans. Eu andava praticamente com a bandeira no corpo, como fosse uma supergirl, para dizer, olha, nós estamos aqui, a bandeira está aqui. O quanto a empregabilidade ela é ainda difícil para a população LGBTQIA+. Quando a gente pensa nos marcos legais, a gente vai pensar que no estado da Bahia, desde quando conseguimos nos organizar, nós só tivemos até hoje, uma única lei aprovada. Uma única lei aprovada, que foi o Conselho LGBT. Só o Conselho LGBT. Mas a gente não conseguiu no Estado criminalizar a LGBTQIA-fobia, a gente não conseguiu garantir, né, cotas nos serviços públicos, e eu quero muito provocar a Defensoria Pública nesse sentido, nas cotas para defensores e para outras áreas também, porque eu acredito que vocês são modelo, e o modelo ele precisa transgredir. Nenhum modelo foi criado sem transgressão. Então, pensar na inserção, a partir do meu lugar agora que me coloco, não como assessora, mas como a Rede Trans Brasil e o Projeto Oportunizar, eu tenho percebido as dificuldades que eu tenho enfrentado para a inserção do público de travestis transexuais no mercado de trabalho. Se formos fazer uma pesquisa, e as pesquisas, elas já existe, na verdade, a pesquisa, e ela comprova, 95%, aí eu falo agora enquanto mulher trans, porque vou respeitar o Caio e a fala dele, mas 95% das mulheres travestis e transexuais ainda permanecem na prostituição. E eu sempre costumo dizer que é uma prostituição compulsória, a partir do momento que você não tem a oportunidade de migrar para outras funções ou para outros segmentos empregatícios. Então, é um desafio muito grande, porque o mercado de trabalho ele não quer absorver a mão de obra de pessoas travestis e transexuais. Pensa nas dificuldades que nós enfrentamos, eu digo que é um sufocamento mental, principalmente nesse momento de pandemia, a qual nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que a cisgeneridade veio sentir os impactos agora do isolamento social. Eu acho que finalmente vocês entenderam que nós travestis e transexuais sofremos, né? A falta da afetividade, a falta do trânsito nos espaços, né? De ocupar, de entender de direitos. Se a fala é os marcos legais e o direito, e a gente tem que perguntar quais direitos foram alcançados
e quais deles estão querendo, né, estão já sendo usurpados, né, pela cisgeneridade, como a cota para travestis e transexuais no ensino superior. Nós já temos casos de usurpação de identidade só para ocupar as vagas no ensino superior. Então, é para compreender as dificuldades que nós enfrentamos. Pensar que, sim, a Defensoria ela teve um papel principal na retificação do nome social, o nome civil das pessoas travestis transexuais, e eu mesma sou um próprio exemplo desses, porque participei do mutirão e foi maravilhoso, dando um exemplo, como quando você trata as pessoas com dignidade, o cheiro da dignidade ele floresce. E a partir do momento que aquela sala ela foi aberta para as pessoas trans, a dignidade entrou na vida delas. E a dignidade entregou através do nascimento. E é disso que eu sempre digo. Às vezes, alguns militantes acham que eu sou muito pacifista, mas eu acredito que é possível a gente conviver em sociedade. É possível conviver. Quem criou a violência se beneficia através da violência. Eu também tenho a noção. Nem à toa que nós temos um genocida no poder, que vem se beneficiando dessa violência, da violência. E as pessoas que votam no genocida são também violentos. É o que a gente viu na Alemanha nazista. Né? De uma hora para outra, a gente vê vizinhos, amigos, né, se voltando contra aquelas pessoas, os judeus. É o mesmo processo que a gente enfrenta. E nada é novo. A gente não está vendo nada novo. Tanto que, se a gente for pensar na própria lei, né, que equipara o crime de racismo, né, que criminalizou ou equiparou o crime de racismo, a gente vê que não foi aprovada pelo Congresso Nacional. A PL 122 de 2006, ela foi engavetada. Não é o Estado brasileiro, eles nos negam direito. Ele faz questão de dizer, né? É um Estado violento. E é dessa violência que eu trago. A partir do momento que você não garante direitos, violento, você é a favor da violência. A violência para os segmentos. E a gente precisa compreender e avançar. Avançar enquanto sociedade, avançar enquanto instituição. A gente precisa garantir acesso para aqueles que não têm acesso. Entender que cada ser humano, cada segmento social tem suas especificidades. Precisa. Você não vai construir uma política pública para indígena da mesma forma que você fará para pessoas com deficiência. Não é. Porque a cidade não é acessível, a cidade de Salvador não é totalmente acessível, porque a gente nunca teve um prefeito com deficiência física. É bem simples como as coisas funcionam, porque os espaços ainda não são acessíveis, né? Porque todos os espaços, as casas, tudo isso não são acessíveis. É porque as pessoas estão invisíveis. Falar da população LGBT é falar de direitos humanos. E direitos humanos não é mimimi. Direitos humanos, quando a gente fala da palavra direitos humanos, são direitos para pessoas. Direitos que são negados para pessoas. É o que nós estamos vendo agora, neste momento, em diversos países. Né? Os direitos humanos sendo violados. Né? As mulheres, o número de feminicídio crescendo, é porque essas pessoas, esses violentos, esses criminosos, eles sabem que o Estado brasileiro, ele já coberto esses crimes. Então, matar faz parte da cultura brasileira. Infelizmente, é uma fala agora violenta da minha parte, mas necessária. Sabe? É necessária. Quando a gente quer, né, garantir o porte de arma, a gente está dizendo, não é para proteger. Não é para proteger, porque os dados, eu sempre penso, dados estatísticos servem para isso, é para dizer, né, o que funciona e o que não funciona. Para dizer o que funciona, quando eu penso nas pessoas transexuais, os dados estatísticos apresentados a partir da utilização do nome social, houve um crescente de quase 100% da inscrição de pessoas trans no Brasil. O que não funciona é quando as empresas públicas
elas fecham suas portas para as mulheres trans. E aí a gente não alimenta os dados de estatísticas de pessoas empregadas nas repartições públicas, nas empresas, enfim. Esses são os dados. Quando a gente percebe que em 2020 foram mortas, e aí eu falo novamente mortas, respeitando o lugar de Caio, foram mortas mais de 140 meninas no Brasil inteiro. E vários crimes sem solução. Por que isso? Porque o Estado brasileiro diz pode matar. É um favor. E higieniza o nosso país. Por favor, vamos dar uma estrelinha para quem higienizar. Sabe? É isso que o Estado brasileiro faz. E está tudo errado. Está tudo errado. Né? A partir do momento que o Estado brasileiro começa a reconhecer, nós já temos hoje doutoras, a gente já tem mestres, né? A gente já tem servidores, servidoras, principalmente na própria na própria defensoria, já temos servidoras trans, já temos servidores trans. É a partir desse movimento de oportunizar, como diz o próprio projeto da Rede Trans, oportunizar a dignidade para a transgeneridade é garantir, né, essa movimentação social. E aí a gente não vai mais falar sobre violência no Brasil, na Bahia e no município de Salvador. É tão didático, né? Parece uma coisa, e é simples de verdade. É muito simples tudo. Nós entendemos que precisamos garantir a violência no Brasil, porque sempre foi muito fácil, mas é muito simples. É muito simples. Não é à toa que nós temos hoje a vereadora mais votada do Brasil, a mulher mais votada do Brasil, que aí a gente vai perder o rótulo de mulher trans. Vamos dizer, a mulher mais votada do Brasil é uma mulher transexual. É a Erika Hilton. Nós já tivemos, né? Nós temos a primeira... Erika Hilton. Alô? Erika Hilton. Nós temos também a primeira deputada estadual, Érica Mulanguinho. Aqui no município de Salvador, nós tivemos a primeira vereadora, Leocrete, no Brasil. E hoje é ouvidora municipal de Salvador, estudante dançarina e estudante de direito pela UNEB. Isso significa oportunidade. Tá? Olha, Se for... Sim. 5 minutinhos, viu? Ok. Então, se a gente for pensar como é simples garantir dignidade, como é simples, né, tornar o país mais humanizado, ser de fato esse país que as pessoas falam, né? Olha, é um país acolhedor, é uma Bahia acolhedora, quando chega todos se sentimos bem. É muito fácil ser essa pessoa. É muito fácil a partir do momento, e volto de novo para a palavra, quando você garante a oportunidade, quando você tem sensibilidade, quando você constrói políticas públicas para a população, né? Ou para as populações, para todos os segmentos. Você garante, você faz a diminuição da violência. Eu lembro que em 2013, 2012 eu assumi o núcleo LGBT e nós fazíamos, a Bahia fazia parte, através do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a Bahia fazia parte dos 10 estados mais violentos do Brasil. A partir da movimentação que foi feita, né, através do núcleo LGBT, as secretarias que fizeram a transversalidade da política, a academia, as instituições parceiras e o movimento social, em 2013, a Bahia não fazia mais parte desse quadro dos 10 estados mais perigosos do Brasil. Então, tudo isso é trazendo, de fato, dados. Porque se a gente for pensar em leis, não temos leis. Não temos leis específicas. Temos favores do Supremo Tribunal Federal, né? Nós temos favores que é importante, mas nós não temos ainda um país que possa garantir
né, políticas públicas para a minha população. Então, eu acho que, para finalizar, que eu acredito que já devo ter 2 minutos, agradecer de verdade à Defensoria por essa oportunidade. E eu sempre tenho, e digo sempre, eu não vou abrir mão da minha fala didática, porque eu acredito que dessa forma é muito fácil de entender. É muito fácil tratar o outro com dignidade, perguntando como você prefere ser chamado ou chamada, ou chamades. Sabe? Eu não sei o seu nome, mas eu posso te respeitar. Através do respeito, a dignidade, ela transparece, ela floresce. E todo mundo consegue, quem sabe, eu digo sempre, para finalizar agora de verdade, eu sempre digo que nós já plantamos o movimento LGBT desde 2004, ou de 69, porque eu nem fiz referência àquelas que lutaram em 64, né, que veio da luta 64 na ditadura, fazendo referência à nossa querida, que já foram, Marina Garmin, Fernanda Benvenuti, Martinha, que faleceu com quase 70 anos, mas em dificuldade financeira, porque o sistema não deu oportunidade, né, para que ela pudesse ter uma velhice digna, e tantas e tantos outros que estão aí lutando. Então, eu acho que é pensar nisso de verdade. Essa próxima década é a década da vitória, é a década da manutenção das políticas e construção de outras políticas. Obrigada. Obrigado, Paulete. Muito, muito bom sua fala, muito didática. É impressionante como você fez assim, uma construção do histórico da sua militância e linkou isso com o histórico da construção do próprio movimento, né, LGBT. E esse enfoque que você dá em pensar políticas públicas específicas para essa população, isso é muito importante. E no final eu vou querer ouvir um pouco mais de você sobre isso, pensando assim mais do ponto de vista da nossa instituição, o que a gente tem ainda para caminhar, na sua opinião. Quando você menciona a reportagem, né, da década de 30 lá, da mulher trans que foi reconhecida pelo pé, me lembrou muito a fala do Gabriel Teixeira. Ele fez até um comentário aqui no chat, ele participou do nosso primeiro encontro, quando ele fez uma crítica à especulação das identidades sexuais e de gênero das pessoas, que corriqueiramente é feito, né? Falou que isso é reflexo do incômodo que nós sentimos em relação à identidade de gênero fora desse padrão heteronormativo, né? E, assim, é muito importante a visibilidade para poder superar esses incômodos, né? E não ver mais o diferente como um anormal, né? Bom, eu passo a palavra agora a Caio Pereira Guimarães, por 30 minutos. Muito obrigada, doutor Everton. Boa tarde, gente. Como o doutor Everton já me apresentou, eu me chamo Caio. E, primeiramente, quero agradecer a todos, né, principalmente pelo convite. É a primeira vez que eu me apresento aqui para a Defensoria. E agradeço principalmente a Gabriel Teixeira, que foi ele aí que me indicou, fez o convite. A Cacilda, a Joyce, a Paulete também, a gente teve um pré-encontro, né, junto com Lana. E agradeço a todos também, né, por estarem assistindo. E a intenção aqui é compartilhar realmente, assim, a minha vivência um pouco para vocês, né, de forma como um bate-papo, como a Paulete fez. Inclusive, parabéns pela apresentação. Minha vivência, eu vou falar tanto, né, do pessoal, no sentido como foi para mim essa descoberta da transição, falar um pouco da questão da acessibilidade à saúde e à empregabilidade. E com relação à minha própria vivência, quando eu falo sobre a minha descoberta, eu tenho 27 anos e me descobri homem trans aos 25. Então, assim, eu sou basicamente um bebê ainda.
mas durante, né, foram 2 anos que para mim se pareceram 20 anos, né? Porque primeiro começam as frustrações iniciou, né, tô falando por mim, iniciou as frustrações comigo mesma, e a gente não conseguia me identificar mais, eu me olhava no espelho e não conseguia enxergar, né, quem realmente eu via. Então aquilo foi me dando muitas frustrações. A maior dificuldade é a autoaceitação. Por que a autoaceitação? Não era nem pelo fato de eu ser uma pessoa trans, mas pelo fato da sociedade que a gente vive hoje. Hoje a gente sabe, né, que as pessoas que são LGBT já sofrem um preconceito muito grande, e as pessoas que são trans, ela ainda tem essa vulnerabilidade ainda maior, pelo fato de serem trans. Então, eu tinha muito medo da questão da minha família, a questão da sociedade, questão de trabalho. E então, aquilo tudo ali foi me dando crises de ansiedade emocional, que foi necessário eu ter atendimento profissional. Por exemplo, hoje é difícil, né? Todo mundo consegue essa acessibilidade de atendimento com psicólogo, psiquiatra. E, graças a Deus, eu tive esse apoio. Depois que eu tive todo esse apoio, foi que eu consegui realmente, né, colocar para fora e apresentar Caio ao mundo. E foi daí que foi um alívio para mim. E, assim, eu estou falando por mim porque, para mim, foi positivo, vamos dizer. Porque eu sei que tem muita gente que, após, né, botar para fora quem realmente não tem aceitação, não tem um acolhimento. Comigo foi totalmente diferente em todos os âmbitos, tanto na minha família, né? A minha família eu tive que ter um pouquinho de paciência, mas é a questão da desconstrução mesmo, né, da cultura, são pessoas mais velhas, e foi necessário ter um pouco de paciência, mas nada que me fizesse, sabe, cair numa depressão ou me sentir desolado. Eu tive todo o apoio da minha família ou dos meus amigos, e no meu ambiente de trabalho também, que eu vou falar um pouco lá na frente sobre isso. Então, é uma coisa, gente, que é primordial não só para as pessoas que são trans. A saúde mental, ela é importante. Quando a gente se sente acolhido, seja no que for, tem gente que acha que é uma besteira, mas, por exemplo, quando eu estava passando pela transição, que eu ainda estava naquela coisa de eu boto para fora, não boto, as pessoas que me conheciam, já sabiam disso, já me tratavam como Caio, já me tratavam no masculino, então aquilo ali foi me dando força para conseguir colocar para fora e me apresentar ao mundo. Então isso é muito importante. A saúde mental, ela é necessária. Então, falando de saúde mental, aí vem a questão da acessibilidade à saúde. É um dos pontos muito, muito fraco, né, para as pessoas trans. Ah, Caio, mas hoje existem muitos ambulatórios trans, ótimo, né? A gente sabe que aos poucos as coisas vêm evoluindo, né, no país, mas a gente sabe que ainda é pouco, em passos lentos. Hoje existem alguns ambulatórios trans, que é justamente pelo SUS, e que dão toda essa assistência, né, assistência de psicologia, assistência de endocrinologista, para fazer todo acompanhamento, porque nem todo mundo opta, né, pela hormonização, mas tem pessoas trans que sim. E esse ambulatório, ele dá, né, toda essa assistência, porque hoje, gente, é muito complicado, porque você imagina, né, já aconteceu, por exemplo, de homens trans ligarem para uma clínica para tentar marcar um ginecologista e as pessoas falarem, como é que eu vou marcar um ginecologista para Caio? As pessoas ainda não conseguem, né? Isso é uma cultura que ainda ela não é enterrada dentro de diversas instituições. Eu não digo só particulares, não, gente, é pública também. A gente sabe que, por exemplo, o SUS, ele desde 2008, ele tem uma lei para o uso do nome social. Só que, infelizmente, dentro do SUS existem pessoas, né? E pessoas, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua opinião com relação a isso, e às vezes eles não respeitam. Então, até a acessibilidade para você conseguir um atendimento à saúde é difícil. Tem pessoas trans que eu conheço que falam assim, eu tenho 3 anos que eu não vou no ginecologista, mas por quê? Porque já quiseram não me atender por eu ser homem trans. E isso é muito triste, porque você, às vezes, precisa de um atendimento, você não pode ser atendido devido o profissional optar em não atender. E, às vezes, né, não chega nem a ser no profissional. Às vezes, quando você liga, as pessoas já ficam embaralhadas, né? E, por exemplo, a questão da acessibilidade com nome social, tá aí, né? Gente, até tem apenas 3 anos que o nome social, ele ficou, né, acessibilidade muito mais fácil para conseguir fazer essa mudança de documento. Porque hoje você vai em um cartório, você consegue fazer toda a sua atualização de documentos. Mas até, né, 3 anos antes, você só conseguia isso com ação judicial, né?
Então, imagine, né? As pessoas não têm dinheiro para pagar um advogado, para conseguir fazer uma atualização do seu documento. Aí, às vezes, você está me vendo, né, Caio, mas você pega meu documento, estava lá, feminino. Então, assim, as pessoas ficam sem entender, você passa por uma frustração, porque daqui que você tem que explicar que você é trans e tudo isso. Então, isso dificulta. E o pior, gente, é que mesmo tendo essa acessibilidade mais fácil, de hoje você ir em cartório, de você conseguir fazer essa mudança nos seus documentos, existe hoje pessoas que não têm acessibilidade à informação, não sabem como é que faz. Porque hoje você pode ver pessoas que são trans, que são mais velhas, que não conseguem. Até hoje, por exemplo, lá você está vendo Maria, mas o documento está João. Aí vai para um atendimento em qualquer, né, âmbito, por exemplo, de saúde, e tem que passar por um constrangimento. Ah, meu Deus, em qual enfermaria eu vou colocar? Vai ser na feminina, vai ser na masculina? Então, tem tudo aquilo, né, que hoje e sempre, que acaba sendo um constrangimento. É como se tivesse o tempo inteiro obstáculos para vivenciar numa sociedade. Né? A gente sabe que existe, sim, hoje, em passos lentos, conquistas, né, com relação a isso, mas ainda tem que ser dimensionado, porque a saúde é importante. Por exemplo, o SUS, ele fala que para todo o território, e assim, eu agradeço muito o SUS, eu mesmo faço acompanhamento pelo SUS, e sou muito bem acolhido, mas, por exemplo, existem alguns gargalos, como, por exemplo, eu sou um homem trans, então eu preciso, né, eu fiz uma consulta ginecológica e fiz um preventivo. E quando eu fui pegar meu preventivo, informou que o meu resultado não estava pronto, porque quando chegou no laboratório, viu que era masculino e acharam que era erro, né? Acharam que era um erro lá no cadastro do exame. Aí você fica se perguntando, meu Deus, mas para umas coisas é tão adiantado e para outras, e ainda existe esses gargalos. Então, querendo ou não, por mais que o SUS esteja à frente com diversas, né, como é que se fala, inserções para as pessoas trans, ainda existem gargalos que precisam ser solucionados, porque numa situação dessa fica complicado. E, por exemplo, o nome social, desde 2008, né, já está em vigor. Mas, gente, hoje tem muitos lugares que você vai, que você, por exemplo, eu graças a Deus, eu tenho a minha documentação já é toda modificada. Mas tem gente que não é, e quando chega até no próprio posto de saúde, ou em alguns lugares que são SUS, ainda passa por isso. As pessoas ficam se perguntando, o que é nome social? Por quê? Porque não adianta, gente, você falar, você implantar uma política de que você está inserindo as pessoas trans, e você não fazer uma humanização. Não adianta, você tem que humanizar, você tem que dimensionar o assunto lá dentro, porque, por mais que as pessoas não aceitem, elas têm a obrigação de respeitar. Porque isso é o mínimo, é o respeito ao nome social. Eu não tenho os documentos retificados e eu quero ser chamado como Caio. Porque imagina, né? Isso é uma coisa muito constrangedora, por exemplo, a ginecologista, né? As pessoas já é um constrangimento a gente entrar numa sala que todo mundo sabe que é o ginecologista, porque acredite, né? Para mim ainda é um constrangimento, porque as pessoas ficam te olhando como se você fosse um bicho papão. O que é que um homem está entrando numa sala de ginecologista? As pessoas ainda não conseguem assimilar isso, da mesma forma que as mulheres trans precisam do acompanhamento com o proctologista. Então, assim, são problemas que são gargalos que ainda é necessário a humanização, porque isso causa muito constrangimento, e não adianta, né, se uma, duas pessoas numa instituição fala sobre isso, mas, na verdade, isso tem que ser dimensionado de uma forma macro, para que as pessoas, elas consigam respeitar e entender isso de uma forma, né, que faz parte o respeito. E até, como eu estava falando, a questão de advocacia, de ter muitas pessoas que não conseguem acessibilidade, porque, assim, às vezes até pessoas da minha idade ficam assim, meu Deus, como é que eu faço para fazer a retificação dos meus documentos, né? No governo do estado, tem um casarão da diversidade que tem alguns advogados, né, são especialistas, e eles dão todo esse apoio. Apesar que eu sempre falo assim, que tudo é a questão de conhecimento, gente. Se você tem conhecimento, você chega muito longe. Graças a Deus, quando eu fui fazer a minha modificação de documentos, eu me virei sozinha. Eu fui correndo atrás de tudo que era necessário, fui lendo lá, lendo cá, e graças a Deus hoje eu consegui. Mas tudo é uma questão de conhecimento.
E até mesmo numa situação dessas constrangedoras, é conhecimento. A arma da gente, né, de todos, mas principalmente de nós que somos uma vulnerabilidade, é o conhecimento. É você saber dos seus direitos, você saber como se comunicar, como você chegar. Isso é muito importante. E é uma coisa que eu sempre falo, porque não adianta eu querer ir lá brigar por uma coisa, eu também não saber explicar e dizer por que eu tenho direito àquilo. Né? Então, isso é muito importante. E falando da questão da empregabilidade, né, que a minha colega, né, Paulette, ela comentou muito, que realmente é um dos assuntos que é triste, vamos dizer assim, porque hoje, como ela falou, 90% das mulheres trans, e eu já li reportagem de mulheres trans que são formadas, né, eu li uma entrevista tem pouco tempo, esse ano, inclusive, ela é formada e tudo, mas ela não consegue um cargo. Porque, infelizmente, gente, o RH das empresas hoje acha que a pessoa, contratar uma pessoa trans é uma coisa difícil, vai ser complicado, vai ter que explicar, enfim. Então, para eles, né, a questão de ter que empregar uma pessoa que é trans é muito complicado. Então, para eles é mais fácil contratar uma pessoa que é cis e ele não ter que ficar, né, humanizando as pessoas para aquilo. Porque não adianta, gente, você só contratar uma pessoa, você tem que humanizar, você tem que dar toda a rede de apoio. Eu já li umas reportagens de uma empresa que tinha uma funcionária, uma mulher trans, e as pessoas não aceitavam ela usar o banheiro feminino. Né? As próprias mulheres, elas faziam maior tormento, porque elas não aceitavam o fato de uma mulher trans utilizar o banheiro. E aí, o que a instituição fez? Criou um banheiro para a mulher trans. Aí você se pergunta, cadê a inclusão? Você vai separar a pessoa trans tipo, dos banheiros, parecendo que ela é um ET. Então, cadê a inclusão? Isso não é inclusão. Você fazer um banheiro específico para uma pessoa trans, isso para mim não é inclusão. Inclusão é você incluir ela ali dentro, é você fazer uma humanização, né, para saber como se comunicar com aquela pessoa. E, assim, eu sempre digo que tem pessoas que são ignorantes no sentido, não conhece o assunto, é leiga, mas tem pessoas que realmente são preconceituosas. Tem pessoas que todo mundo tem acesso hoje à comunicação, gente, acesso à leitura, a procurar saber. Hoje, todo mundo tem um celular na mão, basta você procurar informação. Mas tem pessoas que fazem questão de ser desagradáveis. E eu acho que é um assunto que realmente gera muita polêmica, essa questão da empregabilidade, porque poucas pessoas trans trabalham. Poucas pessoas trans hoje têm um trabalho formal. Existem algumas plataformas, que inclusive tem uma que se chama Plataforma Transemprego. Ela é uma plataforma nova, onde só pessoas trans fazem o cadastro ali. E depois que ela faz o cadastro, tem algumas empresas que são vinculadas com aquele transempregos. Eu achei muito bacana isso. E tem acho que é 125 empresas que são cadastradas nessa plataforma. E ali, né, tem cadastro de diversas pessoas que são trans, e se você já está ali, a empresa já está cadastrada, entende-se de que, né, ela está fazendo a contratação de uma pessoa trans. São coisas, né, poucas, vamos se dizer, mas é aquela coisa, a gente tem que ficar feliz pela conquista e acreditar de que as coisas vão evoluindo. E, assim, eu estou falando que é uma questão hoje que a gente vive, mas eu também não vou ser hipócrita, né, porque, por exemplo, eu agradeço muito pelo fato de a minha história ser totalmente diferente, né. Hoje eu trabalho em uma instituição, e eu não sei, eu acho que todos conhecem, mas eu trabalho no Hospital Irmã Dulce, eu acho que todos conhecem o hospital, é um hospital católico, né, então vocês já sentem aí o impacto, e quando eu entrei aqui na instituição, gente, eu entrei como outra pessoa. Então, vocês entendem como deve ter sido isso para mim. E hoje eu sou outra. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? Vão me demitir, né? A instituição é católica, não vai aceitar um funcionário trans. Não existia nenhum funcionário trans, eu fui o primeiro, né? Então, isso para mim me gerou medo, né? Do que é que poderia acontecer. Mas aí tem aquela história, né? Quem conhece a história de Irmã Dulce, ela foi a pessoa que acolhia todo mundo. Ela não estava nem aí para sua cor, para sua religião, para sua orientação sexual, ela estava para acolher você. E graças a Deus foi o que eu senti aqui dentro da instituição.
eu me senti totalmente acolhido, sabe, em todos os âmbitos. Da minha equipe de trabalho, que é uma equipe maravilhosa, que assim, me carregou no colo, até a superintendente. Eu fui acolhido não só no meu setor, não só no RH, mas assim, de forma ampla. Eu agradeço muito isso, porque eu juro a vocês, eu fiquei muito constrangido com isso, porque eu tinha muito medo, né? A instituição, ela tem a identidade organizacional, né, que é conhecida como RG da instituição, e dentro dessa identidade organizacional tem os valores, que dentro desses valores tem a respeito à diversidade. Mas só que você, mesmo existindo aquilo, eu tinha medo, né? Só que foi a partir daí que eu realmente percebi que existia, sim, um respeito à diversidade. Não vou mentir a vocês que foi um pouco difícil no sentido, eu fui o primeiro. Então, assim, a instituição, ela não estava adaptável a um funcionário trans. E quando eu falo adaptável, não é a questão do acolhimento, não, porque isso daí foi maravilhoso. Eu digo adaptável, por exemplo, eu não tinha feito a minha retificação de documento. Então, no sistema, no crachá, essas coisas, não tinha nome social. E para mim era meio que era frustrante ainda ter que usar outro nome, porque eu já tinha iniciado minha transição. Para mim era gatilho ter que ficar lidando ainda com um nome que eu não me reconhecia mais. Então, assim, como eu fui o pioneiro, eu fui o primeiro, então eu tive que ter uma paciência. Só que o importante é que eu fui acolhido e eu vi as pessoas se mobilizando para me ajudar, né? As pessoas foram procurar a assessoria jurídica, foi procurar ver o que é que podia ser feito, o RH, junto com a tecnologia de informação, para que pudesse me ajudar. E eu acho que isso é o importante, é o acolhimento, eu senti isso. E para mim é o que vale. E eu ainda falo assim, eu fui o primeiro funcionário, né, trans da instituição. E eu fico muito feliz e honrado de ser o primeiro, porque eu abri as portas para isso acontecer, porque se vinha um funcionário trans, né, seja ele vindo de fora, ou até um funcionário, né, que também passe pela transição aqui dentro, né, ele já tem uma porta aberta, ele já saiba, a empresa, ele não vai, né, passar pela mesma coisa que eu passei, não que eu sofri, mas eu tive que esperar, e assim, a gente fica muito ansioso para que aquilo aconteça, é uma coisa, gente, que não dá para controlar, a gente quer que as coisas logo aconteçam, mas hoje não vai existir mais isso, é como se tivesse aberto as portas para isso. Então, por exemplo, eu sou um caso de sucesso, então eu não posso ser hipócrita e dizer. E eu estou falando isso no sentido até de incentivar as outras empresas a fazer isso, o quanto isso é importante, né? Porque imagine o impacto, né? Foi passado um e-mail institucional de que a funcionária tal não era agora funcionário tal. Então, assim, vocês conseguem imaginar a proporção de impacto que isso foi, né? E, assim, foi um impacto totalmente positivo, porque até gente que eu não conhecia, eu me sentia agregada, me sentia acolhida. E isso foi muito importante, eu sou muito grato mesmo por ter todo esse acolhimento. Às vezes eu ficava pensando assim, meu Deus, estão fazendo isso, mas será que vão me demitir depois? Mas isso já aconteceu, já tem mais de um ano, e eu continuo aqui tendo todo esse acolhimento, que inclusive, depois dessa transição, eu fui convocado a fazer uma palestra, né, para o grupo de jovens aprendizes. Eu fiz uma palestra falando sobre as dificuldades do mundo transgênero, que foi aqui dentro da instituição, e então isso já dá uma abertura para que o assunto seja dimensionado, porque, como eu falei, gente, a empresa ela não estava adaptável, não estava adaptável ao assunto, mas é aquela coisa, não está adaptável, mas vamos correr atrás para que você se sinta acolhido aqui dentro. E foi isso que aconteceu. Além dessas palestras que eu administrei para os jovens aprendizes, já está sendo criado também um comitê, né, a gente está em implementação, um comitê da diversidade. E esse comitê da diversidade, claro, diversidade a gente fala sobre diversos assuntos, mas dentro desse comitê existe a pauta sobre transexualidade, justamente para ajudar na humanização. Porque é o que eu falei, gente, às vezes não é a questão só de preconceito, é a questão mesmo de dúvidas, porque, por exemplo, teve gente que me perguntava assim, Caio, você vai usar que banheiro agora? Aí eu vou usar o masculino, né? Mas é uma questão de, tipo assim, você sabe que aquilo não é por maldade, é uma dúvida que as pessoas têm. E se a empresa, né, está fazendo toda a adaptação para um funcionário trans, então ela tem sim que fazer, né, ações para que seja feita uma humanização e as pessoas saibam respeitar. E por mais que não ache certo, sei lá, o que eles acham, mas tem que respeitar.
E isso é muito importante. Então, eu não posso, como eu falei, não posso ser hipócrita e falar, eu fui um dos exemplos de sucesso. Eu sei que são poucos, infelizmente, eu não queria falar isso, né? Eu falo isso feliz, mas ao mesmo tempo triste, porque eu queria ver isso em outros lugares. Só que, infelizmente, hoje são poucas empresas que atuam nessa parte. E o que é mais admirador é pela instituição, gente. A instituição tem mais de 60 anos, nunca teve um funcionário trans. Então, eu abri as portas para isso e fui totalmente acolhido. As pessoas, elas deveriam levar isso de forma mais natural. Né, a Paulette, a Lana, nós somos seres humanos como qualquer outros. A gente tem a mesma capacidade, né, para atuar, seja como um operacional, seja como uma liderança, um gestor. Nós temos toda a capacidade, a gente só precisa de oportunidade, que é uma das coisas que a Paulette, ela comentou. Infelizmente, até no âmbito educacional, por exemplo, hoje a dificuldade é muito grande. A UNEB, por exemplo, existe cotas para as pessoas trans. Não vou mentir a vocês, não sou 100% a favor de cotas, porque eu acho que todo mundo tinha que ser tratado, né, por igual, não existe diferença entre trans, pessoas negras, mas infelizmente hoje, no país que a gente vive, é necessário isso devido à descriminalização, o preconceito. Então, até o acesso à educação é difícil. Existem muitas pessoas trans, se você pararem aí, que elas não conseguem nem o ensino superior. Por quê? Porque para elas, por exemplo, até a questão da acessibilidade da documentação é difícil, porque, gente, é muito chato, é muito frustrante quando você não faz a sua retificação de documento. E você chega lá, eu chego com essa cara de Caio com um documento feminino. As pessoas não entendem, as pessoas, daqui que você explica, você já passou pela frustração. Então, isso tudo, né, vem numa escala e, querendo ou não, vem impactando. Então, as pessoas acabam né, não podendo fazer parte até de processo seletivo, devido a toda essa frustração de documento, por exemplo. E pelo fato de não ter tido toda uma rede de educação para poder participar da vaga seletiva. Ou, às vezes, acontece de até ter. Mas aí, quando a pessoa chega lá, aí olha para você e já fala assim, é trans, né? Não vai falar na sua cara, mas já vai te desclassificar dali. Porque para elas é muito difícil ter que falar, ter que explicar, não, olha, a gente está cagando funcionário trans, é como eu falei, a humanização. Para eles é muito complicado isso, então eles preferem, né, desclassificar. Às vezes vê o currículo, porque ninguém é obrigado a botar no currículo que é trans. Eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. Se a pessoa quiser me contratar, ela tem que me contratar por quem eu sou, porque antes de eu ser trans, eu sou Caio. E eu não quero ser visto, né? Não que eu tenha problema. Eu digo que, assim, nas minhas redes sociais, eu falo que eu sou trans. E algumas pessoas já até me perguntaram, Caio, você não tem medo? Eu tenho. Porque quanto mais visível eu sou, mais vulnerável eu estou. Porque eu posso estar muito vulnerável a violência, vulnerável a preconceito, mas eu estou aqui na bandeira, ele falando e correndo atrás dos meus direitos, porque, como eu falei, antes de qualquer coisa, eu sou Caio, eu sou ser humano, e eu quero que as pessoas entendam isso, tá? E a mensagem que eu deixo para todos vocês é que respeito é muito importante, e eu sei que é um assunto que ainda precisa ser muito dimensionado. Eu fico muito feliz pela Defensoria, né, Pública tá com esse trabalho, né, eu digo que é um trabalho de formiguinha, tá dimensionando isso para todos que trabalham, porque por mais que a gente tenha acesso à informação, eu acho que quando a gente faz esse tipo de ação, mostrando o interesse que tem, está dimensionando e trazendo essa cultura da inserção mesmo, né, do LGBT, que ia mais dentro da instituição. Então, eu agradeço muito pelo convite, e eu espero que eu tenha contribuído de forma positiva a todos vocês, e quem ficar com dúvida, né, a gente lá, no final da próxima facilitadora, a gente tira algumas dúvidas, tá? Agradeço muito a atenção de todos. Obrigado, Caio. Obrigado pela pontualidade. E pela excelente fala também, que foi bem em cima do tema que foi proposto, né? De pensar as conquistas e as manutenções dessas conquistas, né? Aí, quando você fala, bom, existe uma política pública para a transição no âmbito do SUS já, só Sim. que a gente passa por constrangimentos, né, no interior desse processo, e assim em vários espaços, que você foi relatando aí.
Sobre essa questão da empregabilidade, eu fiquei pensando num âmbito mais macro, assim, da precarização dos direitos trabalhistas como um todo. Então, assim, Sim, um trabalhador hoje ser letista, isso já é quase que um privilégio, sabe? Uma exceção. Imagine para uma pessoa trans, né? Que já tem mais marcadores sociais envolvidos, além da questão da classe, né? É e uma assim, questão. só complementando, é uma coisa que, quando você está conhecendo até alguém, é muito, até meio que automático. Ah, como é seu nome? E, sei lá, você trabalha com o quê? O que é que você faz? E é essa a questão, quando você, e aí? Se você não puder ter nenhuma oportunidade de ser, por exemplo, né, de atuar num âmbito, né, de institucional, de um trabalho, seja lá o que for, então isso já causa todo o constrangimento dali, por exemplo, para uma mulher trans que está no âmbito da prostituição, ou ela se prostitui ou ela sobrevive, e ela vai dizer o que, olha, eu sou prostituta, as pessoas vão entender o quê, porque você entende? Então é uma frustração muito grande, é uma frustração muito grande, que eu não estou vivenciando, mas assim, eu me coloco no lugar, mas quem vivencia é que sabe, muito mais. Sim. Beleza. Obrigado, Caio. Alguma intervenção? Alguém quer fazer alguma contribuição? Perguntas? Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, pode abrir o microfone e falar com a gente, ou então pode colocar também no chat. Bem, achei rapidinho a reportagem, enquanto a multidão tenta se organizar para fazer as perguntas. Eu acho que estão com vergonha, viu? Podem perguntar, sou solteira, não casei. Só passando agora para a reportagem, como eu tinha dito, né? Ela é de 1930, de verdade. E estou buscando aqui só um trecho para não ler muito, mas a reportagem é do dia 6 de fevereiro de 1930. Uma mulher foi apresentada em texto, que só dá sem óculos, desculpa. E não consegue ler. A mulher que foi apresentada no texto, logo na capa, e sob o título de Não Tinha Barbas e Era Homem. Não tinha barbas e era homem. Na imagem, né, ela aparece usando um vestido, infelizmente era muito... E a linguagem da época, gente, era quase que a linguagem jornalística era completamente... Era muito complicada da época. Quase decifrei. E aí fala, né, que era um transgênero natural de Santo Antônio de Jesus e que foi a Mutuns, não conheço, o distrito de Itabuna, procurou emprego em casa de família. Imagine que ela passou em 1930, né? A reportagem vai narrando. Algumas rápidas informações na delegacia indicavam de exame para conferir a sanidade mental. Até hoje nós temos, né? Deixamos há pouco tempo de a transgeneridade ser patológica. Isso, a OMS foi quando, você lembra? 2000 e tem pouquinho tempo, né? Muito pouco tempo, por sinal. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, eu acho que era até 2015, se eu não me engano. Não? Acho que foi mais, né? Não, foi menos. Foi menos. Agora você me pegou. Não me engano, foi menos. Foi menos. E aí, algumas rápidas... E aí, na delegacia... Tô tentando ler aqui, desculpa, gente. E aí, a questão da saúde mental e a suspeição de que fazia parte do bando, como eu tinha falado, de Lampião, que me chamou muita atenção também na época, quando eu tive acesso ao texto. Ou da tribo de Olivença, eu não sei, deve ser alguma tribo babadeira da época. A história da chamada no texto de mulher e homem é um indicativo de quais eram os corpos e grupos que incomodavam o modo de vida normativo da época. E aí, era bem nesse sentido, mas esse é um resumo que eu estou lendo em na página da jornalista. Mas na reportagem completa, ela de fato foi reconhecida pelo pé.
Pelo pé. Um jovem, né, achou que o pé dela não era condizente com a imagem feminina. E aí começou a Sim, apontar. eu fui buscar aqui, Paulette, e na verdade a Organização Mundial de Saúde foi retirada como doença mental, né, em 2018. Há pouco Então tem tempo. pouquíssimo tempo. Pouco tempo. Até antes de 2018 era considerado como doença mental, a transexualidade. Então você imagina aí o impacto que isso, né? E, de fato, Muito. eu acredito que é uma saúde mental, né? Não porque nós somos doentes mentais, né? Se for usar esse termo, mas porque a própria sociedade, ela nos adoece. É verdade. A Então, de sociedade adoece. fato, ela adoece os nossos corpos, as nossas identidades, e é muito complicado pensar, né, na sobrevivência. Por isso que eu fiz questão muito de ressaltar essa questão da cisgeneridade, né, as pessoas cisgêneras ter sido impactadas na saúde mental na pandemia, porque elas finalmente não entenderam, na verdade, né? Mas eu costumo dizer que é um elemento a mais para debater a questão da saúde mental de pessoas travestis transexuais, quando se é negado direitos fundamentais. Então, você Sim. pensa, né, o que essa mulher transexual em 1930 passou. Né? Isso daí é uma superfície do que de fato aconteceu com ela. Mas eu tenho um registro de 1990 de um grupo, não lembro na época, mas uma rainha esteve na Bahia. Os mais antigos vão lembrar. Uma rainha esteve, ou foi uma princesa na Bahia, não sei se foi da Suécia, e houve uma higienização da área. Com as pessoas travestis e transexuais. Eu tenho essa reportagem histórica. Tanto que a própria Lalesca, ela está nessa reportagem. Então, eles saíram pegando todas que estavam na rua. As meninas contaram que elas estavam indo comprar cigarro e daqui a pouco para um camburão e as colocou no porta-mala e levou. E quando você pensou que não, a foto tinha mais de 30 travestis, né? Um absurdo de violência transfóbica, e a gente sabe que resultou em muitas, né? Essa questão do adoecimento. Então, hoje ainda há uma superficialidade até mesmo para debater a violência transfóbica, e a gente esquece que mulheres travestis e transexuais também sofrem de feminicídio, elas também são impactadas pelo feminicídio e muitas vezes não são faladas. Nessa pandemia, diversas outras mulheres foram violentadas pelos seus parceiros, e isso... Por exemplo, ela não foi na delegacia, né? Então, assim, já é um caso que não vai ser contabilizado. Então, daí você já tira pela lógica. Isso aí. A gente só sabe devido ao contato. Infelizmente, você estava mencionando sobre essas histórias antigas, também tem... Eu acho que você deve conhecer, eu já ouvi falar sobre João Nery. Sim. Foi um homem trans, que ele também foi da ditadura, e sou muito, né, infelizmente não está mais aqui entre nós, mas foi também uma das histórias aí sobre a transexualidade, foi um pioneiro. Eu não sei se, né, quem está assistindo aí conhece, mas se vocês colocarem aí João Nery, também vai aparecer muito sobre ele. E foi um homem trans, assim, na ditadura, gente. Então, imagina só como foi tudo isso para ele, né? Para vocês terem uma ideia... Para ele começar o tratamento dele hormonal, foi tudo fora, porque aqui no Brasil não podia, ele ia para a França, acho que era a França, e ele fez tudo lá. Então, assim, a consulta, tudo tinha que ser fora do país. E ele foi, assim, um guerreiro, e ele chegou até a visitar alguns ambulatórios trans aqui de Salvador, porque, né, para ele é toda uma vitória, essa acessibilidade para ele, porque há muitos anos atrás, para ele era muito difícil, e porque é o que eu falei, né, vai crescendo em passos lentos, mas quando a gente vê esse tipo de conquista, realmente é uma felicidade, porque, na verdade, deveria ser tão natural esse atendimento, né, tudo isso, mas, infelizmente, não é. Mas quando a gente vê que as coisas estão caminhando, estão sendo feitas, essa inserção, né, das pessoas trans, a gente fica feliz com isso. Porque, infelizmente, ainda existe muita coisa a ser melhorada. E a gente que dá a cara a tapa, né, como, por exemplo, você, né, eu sempre falo, né, tem pessoas que são trans que elas preferem não dizer, tá tudo bem, ninguém tem que dizer que é trans. Tem um amigo meu mesmo que, assim, ele
Em nenhum momento você vai saber que ela é trans, só se ele falar, porque nem rede social, nada, ele não transparece. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a transparecer. É o que eu digo, você disse que você é cis, então eu não tenho que dizer que eu sou trans, né? Mas eu, né, eu sou uma pessoa, tipo, muito você, né? Eu sou aquela pessoa que levanta a bandeira e vou ali atrás, né? E nós que fazemos isso, nós estamos muito mais vulneráveis, porque a gente está dando a cara e a gente sabe da questão da violência, do preconceito, mas a gente está aí dando a cara e pedindo força para aguentar tudo isso aí. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, admiro muito, tá? É isso. Gente, alguma intervenção mais? Senão eu vou passar para as considerações Oi, finais. Oi, Daniel, tudo jóia? tudo bom? Eu queria só fazer uma consideração. Boa tarde a todas, todos, todes. Boa Para tarde. quem não me conhece, sou Daniel Coelho, sou defensor público, sou gay e quero parabenizar mais uma vez aí os nossos palestrantes de hoje, Paulette, Caio, e a importância da Everton está conduzindo, Lana. Mas eu até que participei, né, no último encontro, eu tenho falado isso muito, né, que a violência contra as pessoas trans, né, ela é cotidiana, né, a gente vê casos absurdos todo dia. Hoje mesmo eu recebi do amigo Rafa, né, que é um artista drag, a Petra Peron, não sei se algum de vocês conhecem, né, que na sexta-feira, uma cantora de pagode trans aqui de Salvador foi, né, sofreu violência transfóbica e não foi acolhida quando foi na delegacia, né, ela foi primeiro, acho que na DEAN, depois aí mandaram ela ir em outra delegacia, e você vê a dificuldade, né, que as pessoas trans, principalmente, têm de fazer, como vocês bem relataram aqui hoje, Caio, Paulette, Lana, e a gente tem que lutar para mudar isso, e a defensoria, e aí eu falei, Rafa, manda o contato dela, passei para a nossa coordenadora de direitos humanos, Lívia, pedi para ligar para ela, para essa mulher trans que sofreu violência, porque ela precisa de acolhimento, ela precisa né, a defensoria, felizmente, tem esse papel, tem feito esse papel, e a gente precisa oficiar as instituições, a gente precisa exigir das instituições que mudem essa postura, que treinem os policiais, né, não podemos nos calar diante de tantas e tantas violências, e eu falei isso com o Rafa, eu falei, é triste a gente assistir isso, né, essas violências todas cotidianamente, barbaridades que a gente vê, né, todos os dias, então é só mesmo para relatar o caso e agradecer a vocês por estarem aqui, né, por terem topado falar um pouco mais, conscientizar a gente, e sabe uma coisa que eu acho também, Caio, quando a gente fala de comunidade, a gente tem que entender que há uma diversidade muito grande, como eu comentei, né, nesse movimento, né, porque se trata de questões diversas, se trata de pessoas diferentes, cada um tem, como você falou, são várias, eu falei aqui no último encontro, são várias questões identitárias, questões, né, de sexualidade, várias coisas misturadas e que a gente precisa tratar diferentemente. Paulette colocou bem na questão das políticas públicas que não existem. Então, a gente precisa enfrentar isso e eu espero que na Defensoria a gente tenha esse espaço para florescer esse debate. Sim. É isso, obrigado, Daniel. Bom, eu vou passar a palavra para Paulette, depois Caio, para fazer suas considerações finais, encerramento, e depois o Dr. Clériston, tá? Pode falar, Paulette. Primeiro agradecer, né? Agradecer a Defensoria Pública do Estado, falar com o Caio, que eu tinha lembrado, que eu tive a oportunidade de ministrar uma palestra sobre tráfico de pessoas em uma das estruturas da Irmã Dulce, das instituições, parece que são várias que existem, e aí eu tive a oportunidade, depois você falando, eu lembrei disso, fui convidada, e assim, foi de fato isso, né? É uma casa, é uma instituição que segue de fato, né? Tudo que a própria Irmã Dulce, maravilhosa, que eu sou apaixonada, acho que de fato foi uma santa incrível. Eu não sou
sou nova, mas eu lembro ainda quando ela nos deixou e assim, e deixou um legado lindo, né? Eu acho que são, de fato, pessoas santas quando você consegue transcender o esperado, né? Pela humanidade. Eu acho que todos nós, quando eu falo sobre isso, eu acho que voluntariamente ou sem perceber, eu cito todas essas obras da Irmã Dulce, porque é nisso que eu acredito. E assim, agradecer a todos vocês, Everton, Daniel, que ainda continua aí, Dr. Clériston, Lana, todo mundo, Caio. Eu acho que, de fato, foi uma troca nessa tarde. Acredito que a Defensoria ela sairá hoje mais fortalecida, com funcionários mais conscientes do seu papel, principalmente do acolhimento. Como foi bem falado por Dr. Clériston, houve uma movimentação, acho que é por isso, Dr. Clériston, que eu ainda insisto em usar o nome furacão, que, de fato, a partir de uma situação que aconteceu, houve, né, uma modificação na estrutura da Defensoria. E isso foi muito bom, porque eu acho que foi pedagógico para a porta da entrada, não houve aquela... Acho que naquele primeiro momento não houve essa coisa de punir, mas de educar, né, para atender o público-alvo. Então, eu fiquei muito feliz com a condução das situações. Também não citei que hoje nós conseguimos implementar, junto com a Defensoria Pública, foi uma dobradinha do núcleo LGBT, junto com a Defensoria, que foi 2 celas LGBTI, uma na cadeia pública e outra no presídio Feira de Santana. Então, eu acho que foi isso, a gente, de fato, acolher, entender, lutar. Muitas pessoas, e aí eu me dirijo a Daniel, a Lana e a Caio, dizem que não são militantes, mas militar não é uma escolha, é um dever, é uma obrigação. Em algum momento, essa missão, ela vai, como diz Raul Seixas, né, em alguma esquina, ela vai te beijar, como diz a música, né? Em algum momento, ela vai te beijar. E eu já vi algumas personalidades, pessoas renegando a militância, mas a militância se faz presente. As paradas da diversidade são instrumentos importantes. Então, tomem cuidado quando você fala, porque foi através desta movimentação estratégica que nós, de alguma forma, começamos a existir na sociedade. Então, existe um papel importante, fundamental, para que a gente possa continuar lutando. Então, militem, por favor, militem na sua casa, não precisa ir para a rua, militem na sua casa, militem nos seus grupos, quando vocês estiverem curtindo, militem quando vocês assistiram uma cena de violência, porque é isso que vai fazer a transformação, é não permitir que as violências elas possam prosperar neste mundo, né? A gente tem que, de fato, inibi-las o tempo todo e vigiá-las e coibi-las. Então, eu acho que é isso. Eu vou deixar, né, uma poesia mais suave. Eu costumo, geralmente, eu escrevo bastante, principalmente quando estou angustiada, mas eu vou tentar suavizar com uma poesia que eu acho que fala um pouco sobre essa carência, eu acho, que o movimento trans tem, sabe? De afeto. E aí minha poesia, ela se chama Útero. Devolva meu útero, que um dia te emprestei, para usar como suporte para este corpo que rejeitei. Atrás do imaginário, bate coisas sem sentido para esta sociedade que sangra com o vago e intempestivo. A devolução é importante para ajudar no empoderamento deste corpo que corrói com a falta de sentimento. Obrigada. Caio? Oi. Primeiramente, né, agradecer novamente
pelo convite e por ter participado dessa palestra. Eu me sinto muito honrado em poder estar compartilhando um pouquinho da minha experiência de vida, né, sendo ela com, né, coisas boas e coisas ruins, porque eu sempre digo, independente, né, de eu ter sido vamos dizer, um caso de sucesso, mas, né, eu tive também meus momentos de fraqueza e que eu precisei de amparo, mas acho muito importante essa ação que vocês tiveram de estar humanizando, né, os estagiários, todo o corpo, né, da Defensoria Pública, para estar falando sobre esse assunto, até porque vocês, né, estão lidando com direitos humanos, então isso é importante, não é nem assim, nossa, que bacana, não, vocês têm a obrigação de fazer isso, desculpa até falar assim, porque isso é necessário, então, isso é necessário e o fato de vocês estarem fazendo, né, é muito importante isso. E não fazer isso só pelo fato de, sabe, nossa, a gente está fazendo só para mostrar que... É como se estivesse só fazendo por fazer para mostrar, né? A verdade é que eu sinto que vocês realmente abraçam isso e fazem de forma que... com o intuito de ter um impacto positivo lá na frente. Então, assim, eu agradeço muito, eu espero que, né, não seja, eu fui a primeira, espero que não seja a última, estou aqui para, sempre quiserem, o apoio para estar falando um pouco sobre esse assunto, é como eu falei, eu tenho 27 anos, estou pouco tempo nesse mundo, mas parece que já há muitos anos eu venho vivenciando, apesar de tudo, né, que eu já vivi. Então, assim, eu agradeço imensamente a todos que continuaram assistindo até agora, né. Então, de verdade, só tenho a agradecer e parabenizar mesmo pela ação que vocês fizeram. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Caio. Bom, eu também quero parabenizar a Paulette, Caio, Lana, pelas contribuições que fizeram aqui hoje. Agradecer a SDEP mais uma vez pelo convite. Muito honrado por mediar essa mesa aqui. E passar agora a palavra para o Dr. Clériston. Bem, gente, eu fiquei aqui observando, tinha a possibilidade de não terminar, não ficar até o final, mas resolvi o problema. Amanhã sai publicado no diário o chamamento para a seleção de estagiários de nível médio da Defensoria Pública, então a gente conseguiu a tempo. Queria fazer, de alguma forma, prestar algumas informações que são necessárias. Através da SDEP, esse ano, a gente possibilitou, junto com uma parceria com o SEJAS, que é um curso preparatório para defensor e defensora pública que houve. No caso do SEJAS, ele prepara para a área jurídica. Vagas para travestis e transexuais para se qualificarem para o concurso de defensor e defensora pública. Infelizmente, não houve nenhuma pessoa inscrita para a vaga. Nós disponibilizamos 5 vagas para travestis e transexuais. Desde 2016, que a Defensoria Pública da Bahia implementou o nome social no concurso para defensora e defensor público. Foi uma luta em 2016. Dr. Clériston, só interrompendo, mas essas vagas, elas foram divulgadas? Divulgadas, estão em todas as redes sociais da Defensoria Pública. Inclusive, a gente entrou em contato com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado. Por quê? Porque quando a gente abriu a vaga, a gente ficou... como foi a primeira vez que a gente abriu vaga, a gente não sabia que havia alguns casos de fraude para as pessoas trans. E a gente imaginou que seria a autodeclaração já era o suficiente. Mas existe um setor dentro da Secretaria de Justiça que foi parceira, esse setor foi parceiro da Defensoria. Caso alguém se autodeclarasse, a gente iria solicitar a ajuda da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, para que não houvesse fraude. Houve divulgação ampla no Brasil todo. Essas vagas não estão mais abertas, é isso? Isso, foi para o concurso, foi preparatório para o concurso para defensor e defensora. Alguma pessoa que tivesse, já era formada em direito,
alguma travesti ou transexual que tivesse formação em direito quisesse fazer o curso preparatório para o concurso da Defensoria. Eu não soube disso. Tem que seguir a página da Defensoria, Paulete. Eu sigo no Instagram, eu acompanho tudo. E agora, será que ainda é possível, já na provocação, porque a gente não pode perder tempo, os encaminhamentos são importantes para essa seleção, para os estagiários. Será que ainda não poderia incluir algo que a vaga, pelo menos 3 vagas para as mulheres, destinadas para homens e mulheres trans? A gente está fazendo de acordo com a lei da Defensoria, né? Que a lei também foi modificada em 2018 para colocar indígenas, né? E além, né, da questão mesmo das pessoas com deficiência, as pessoas que se declaram negras. Eu acho que realmente é uma conquista. A gente buscou de forma legalmente, digamos assim, a chamada das pessoas trans e travestis, mas tem estagiários trans na Defensoria, estagiários de biomédica, que inclusive estão assistindo a gente aqui, né? Que estão em processo de mudança mesmo, né? Queria deixar claro, também registrada, a necessidade de que quem precisar da Defensoria para readequação de gênero no documento, procurar a Defensoria. A Paulete estava lá no mutirão, né? O primeiro mutirão que houve. O Casarão da Cidadania é um espaço importante, mas a Defensoria Pública também faz esse trabalho, não só em Salvador, mas em qualquer unidade da Defensoria Pública do Estado da Bahia, tem defensor e defensora pública apto a buscar extrajudicialmente essa readequação em relação ao gênero, né, em documento. Mais uma parceira, digamos assim, na defesa dos direitos humanos, e em especial e específico para a comunidade LGBTQIA+, né? Enfim, é importante registrar e agradecer a presença de todas, de todos, de todos. Realmente é o primeiro evento que a gente faz aqui na SDEC esse ano. Independente de orientação sexual ou de gênero, houve uma participação muito grande de colegas, de defensores, defensoras, de estagiários aí sentido lato, né, de direito, estagiário nível médio e estagiário também de residente também, e servidores da Defensoria Pública. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de aprendizado e de compartilhamento das vivências de cada um de vocês conosco. É uma instituição, Caio, que não faz de conta que está fazendo. A gente faz porque é obrigação mesmo, e é necessário sempre falar sobre assuntos que às vezes incomodam a sociedade, mas é obrigação. A gente é contra-majoritário em várias áreas em atuação, e não seria diferente na defesa intransigente de direitos humanos. Então, a gente é uma instituição voltada para a defesa de direitos humanos. E Paulete, ela tem uma participação importante na Defensoria, porque foi através do nome social, né, Paulete Furacão, que ela teve a entrada dificultada em um dos prédios da Defensoria Pública. E, a partir dali, a gente entendeu que era importante qualificar também os colaboradores da Defensoria, terceirizados, né, seguranças, enfim, para o nome social. E Paulete, de forma muito educada, e de forma, como ela falou, que ela prega o amor, isso é verdade, ela não fez e poderia fazer se quisesse, porque teria direito. Não fez nenhum tipo de estardalhaço com a situação que ela viveu. Ela chamou a Defensoria, convidou, e aí Eva Rodrigues, coordenadora de Direitos Humanos, também teve uma participação especial nessa educação em direitos para todos os colaboradores da Defensoria Pública. E, com isso, a partir daí, a gente entendeu que era importante colocar uma placa de como é que as pessoas gostariam de ser chamadas logo nas unidades da Defensoria Pública, né? São pequenos gestos, mas que são importantes para
o respeito à diversidade, respeito às pessoas, independente da orientação, independente do gênero que pertence. Né? Então, é isso. Queria agradecer a Everton, a Paulette, a Lana, a Caio, pela participação, a todos os outros que participaram desde o primeiro encontro, Gabriel, e aí vários colegas defensores, Danilo, o próprio Daniel Soeiro, que aqui falou, a própria Eva, enfim, tantos outros que participaram, e tantos outros expositores também que fizeram parte desse evento. A SDEP, através das servidoras Cacilda, Camila, Joyce, como indicativo de todos os outros e outras que fazem parte dessa equipe abnegada da SDEP, em trazer discussões e levar essa discussão para o conhecimento de todas e todos e de todos. Né? Esse nosso bate-papo ficará nas redes sociais da Defensoria Pública. Aproveito a oportunidade para pedir que sigam a Defensoria Pública no Instagram. Lá a gente coloca muito do trabalho que é desenvolvido pela instituição. É uma forma de comunicação, e agora com a pandemia as redes sociais tomaram uma conotação muito maior do que até então tinha, na forma de divulgar o trabalho feito por essa instituição e pelas pessoas que fazem parte dela. Então, sigam as redes sociais da Defensoria Pública, siga a Defensoria Pública no YouTube, coloca o sininho, curtam, compartilhem, comentem. O comentário é importante também para a gente rever determinados posicionamentos. Ontem saiu publicado no Diário Oficial a contratação de pessoas egressas do sistema prisional. A Defensoria Pública está trabalhando aos poucos, Paulette, para inserir todas e todas e todos. Né? E os comentários nas redes sociais são comentários que a gente não esperava. A maior parte da população é contrária, né, dessa ressocialização, né? Mas até quando as pessoas não entendem e discordam, o nosso papel, de forma pedagógica, é mostrar que a instituição existe para isso também. Né? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos, mais uma vez, a todas e a todos. Até a próxima e um abraço. Tchau.